Bom dia, meu amigo e minha amiga! Como é bom estarmos juntos em mais um dia na presença de Deus. Estamos lendo juntos o livro de Atos dos Apóstolos e meditando na primeira parte da história da Igreja de Jesus Cristo. O que Deus fez lá no início, através dos seus apóstolos, através dos irmãos e irmãs que creram no Senhor e decidiram viver para Ele. E estamos no capítulo 13 e vamos ler o versículo 13 também em diante. Diz assim: E navegando eles de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram até Perge da Panfilha. João, porém, os deixou e voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram-lhes dizer: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus. Olha só, a palavra de Paulo não era apenas para um povo, o povo de Israel, mas a todos que temiam a Deus. E ele disse: todos vocês que temem a Deus, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores, as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais agora são as testemunhas suas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira:
e cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu servo veja corrupção. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus, morreu. Sendo sepultado ao lado de seus pais, viu corrupção. Porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Portanto, tenham cuidado para que não lhes aconteça o que os profetas disseram. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem novamente estas palavras. Queridos irmãos, é lindo ver de que forma Deus construiu a salvação para nós dentro de toda a história. Quando Deus escolheu Abraão como seu servo para construir uma nação, para nesta nação gerar o seu filho Salvador, e através da história desta nação construir um caminho de salvação para todos nós. Deus não escolheu Abraão e os israelitas porque eles eram melhores. Não. Pelo contrário, Deus os escolheu exatamente para mostrar que no meio de um povo cheio de falhas e defeitos, Deus permanece fiel. E que Deus pode fazer do nada vir o tudo, porque Abraão nem mesmo filhos tinha. E depois nós vamos vendo Isaac também, com as suas falhas. Jacó nem era o filho primogênito, e Deus o escolheu, e assim nós vamos vendo geração após geração, Deus mantendo fiel a sua promessa de que um dia, pela descendência de Abraão, seriam abençoadas todas as nações da terra. E esse dia chegou quando Jesus Cristo se manifestou entre nós. Ouvimos falar de muitos homens que tentaram ser como Deus. Muitos homens que tentaram se dizer Deus, mas apenas um Deus se fez homem para salvar os homens. Apenas um Deus deixou a glória de ser Deus e assumiu a forma de um servo sofredor, para que por meio do seu sacrifício todos nós sejamos salvos. Ouvimos falar de muitos deuses falsos que exigem sacrifício para si. Inclusive os deuses das trevas exigiam sacrifícios de humanos, de filhos, de crianças. Satanás fazia isso para que os pais perdessem e sacrificassem os seus filhos, atraindo pecado sobre si. Mas o verdadeiro Deus, Ele mesmo sacrificou o seu próprio Filho para nos salvar. É disso que Paulo estava falando, de um Deus cheio de misericórdia, que colocou promessas em todo o Antigo Testamento e que cumpriu estas promessas quando Jesus veio à terra. E este Deus ainda tem mais promessas para nós. Ele promete que quem nele crê é perdoado dos seus pecados e herdará a eternidade. Que quem nele crê, que quem nele põe a sua confiança, quem deposita a sua vida a ele e obedece os seus mandamentos, de forma alguma ficará na sepultura. Deus promete a ressurreição dos mortos a nós, os que cremos. Por isso não sejamos infiéis, não sejamos incrédulos, mas venhamos a nos entregar em fé, em obediência ao Senhor, porque Ele nos ama e nos chamou para si. Querido Deus, nesse dia oramos e pedimos, não desista de nós, como o Senhor não desistiu de Israel. Querido Deus, nesses dias pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre nós, como esteve sobre Israel. Mas que nós possamos ser fiéis ao ouvir a mensagem do Evangelho. Não venhamos a desprezá-la. Não venhamos a retroceder, mas venhamos andar em frente, seguindo o Senhor até o fim dos nossos dias. Dá no Senhor uma fé inabalável.
Dá-nos, Senhor, fidelidade para contigo. Dá-nos, Senhor, um coração perseverante, mesmo no meio de tribulações e lutas, para andarmos com o Senhor todos os dias. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Você pode ser também um evangelista, compartilhando o devocional para que mais pessoas recebam a palavra de Deus e sejam por ela transformadas. Que Deus te abençoe. Compartilhe